Olá pessoal, ótima noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Deixa eu só deixar o tema aqui fixado. Nosso tema de hoje, o que é o amor, com base no banquete de Platão. Sejam todos bem-vindos, boa noite José. Muito tempo sem fazer uma live por aqui no Instagram. Boa noite Edu, acho que uns 6, 7 meses pelo menos sem live. Boa noite Miguel. Hoje eu decidi retomar com as nossas lives e o meu intuito é que elas venham se manter com uma frequência semanal, pelo menos aí toda quarta-feira, com um tema livre que vocês podem me sugerir, por exemplo, no direct, ou que vocês podem comentar aqui mesmo quando vocês estiverem aqui comigo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o amor com base nessa grandiosa obra que é O Banquete de Platão. Queria saber de vocês, quem já fez a leitura desse clássico da filosofia. Esse livro aqui, ele é o mais adequado para você iniciar dentro da literatura platônica. Platão, ele tinha uma escrita um pouco diferenciada para o seu período, que é baseado primeiro na dramaturgia. Ele era muito fã de teatro, tanto que ele se baseia nas escrituras de Eurípides e também na questão da filosofia. Então, ao mesmo tempo que ele aprofunda na filosofia, ele também consegue trazer uma leveza da literatura da dramaturgia, como, por exemplo, os personagens, os contextos, as falas de um, as falas de outro. Vários alunos me falaram que já interpretaram até peças de teatro com base nessa obra aqui. Deixa eu só mostrar novamente. O Banquete de Platão é o livro que nós vamos nos basear na aula de hoje. Então, nosso tema, o que é o amor? Por que eu decidi falar um pouco sobre esse tema e por que ele será o nosso assunto de hoje? Primeiro que é um tema que está sendo bem recorrente na minha vida. Nós estamos lendo esse livro atualmente nesse mês no nosso clube de leitura. Vários alunos que estão aqui na live podem confirmar isso para vocês. E segundo, o amor, ele sempre foi uma coisa que é muito, vamos dizer assim, ilusório. As pessoas acabam deixando o amor em um campo abstrato. Ninguém sabe o que é o amor de fato. As pessoas pensam que o amor é o sexo, as pessoas pensam que o amor é um amor romântico, que um amor é um amor de mãe para com filho, de um pai para com filho. E aqui esse livro, ele faz uma divisão de águas na vida de qualquer pessoa em relação ao amor. Primeiro, terão pessoas que vão pensar o seguinte: nossa, eu nunca amei ninguém na minha vida. Esse nível de amor que o Platão propõe nessa obra, no Banquete, é um nível que eu nunca alcancei e que, se eu fosse amado dessa forma, eu me sentiria privilegiado. E se eu conseguisse amar também alguém dessa forma, eu me sentiria parte dos deuses. E outras pessoas vão olhar para isso e falar o seguinte: nossa, aquele meu marido, aquela minha esposa, aquela pessoa que estava ao meu lado, um colega, um parente, eu amo essa pessoa e agora eu vou passar a amar com mais profundidade, porque agora eu sei o que é o amor. O Platão, ele busca em todos os seus diálogos uma coisa que nós chamamos de definição de conceitos. Ele pega uma cerca e fala o que é a justiça, o que é o amor, o que é a virtude, o que é o político, o que é o bem. E nessa cerca ele consegue colocar o que é e desprezar tudo o que não é. E é exatamente o que ele faz aqui nessa obra que eu vou mostrar novamente, O Banquete de Platão. Como que funciona esse livro? Vários contribuintes, várias pessoas vão falar e vão colocar as suas opiniões sobre o que seria o amor. Nós temos Fedro, nós temos Aristófanes, nós temos Ágaton, nós temos Sócrates, nós temos Pausânias, Erixímaco, Alcibíades. Vários pensadores vão colocar aqui suas respectivas ideias. E hoje eu vou escolher apenas 3 para falarmos o que seria o amor na visão de cada um. Primeiro, nós vamos falar sobre o amor na visão de Fedro. Segundo, vamos falar o que é o amor na visão de Ágaton. E terceiro, vamos falar o que é o amor na visão de Sócrates. E com isso, vamos colocar aqui aquele divisor de águas que eu falei para vocês agora há pouco. Alguns vão pensar: nossa, eu nunca amei ninguém na minha vida. E outros vão pensar: agora eu vou começar a amar com mais profundidade, com mais qualidade, com mais intensidade. E o Banquete de Platão é muito legal, porque naquela época o banquete se chamava simpósium do grego. E o banquete ele serve não só para você se sentar numa mesa e alimentar o corpo, mas servia também para você alimentar o intelecto.
Tanto que quando nós vamos começar ali na obra, eles dizem o seguinte: olha, nós não vamos beber demais na nossa noite, no nosso banquete, porque o nosso objetivo é a sobriedade das ideias, é sobre a maturação das ideias. E aí o primeiro a discursar dentro do banquete de Platão, que é o primeiro assunto que nós vamos abordar hoje, sobre o que seria o amor, é Fedro. Fedro é quem propõe o tema. Fedro ele diz assim: o amor, ele é a força motriz que move o ser humano. Todos amam amar, todos amam ser amado, todos amam buscar uma coisa que o amor pode nos dar. Mas poucas pessoas sabem o que é o amor de fato. E quem era o amor naquela época, professor? O amor era o Deus Eros, o Deus que era representado por aquele Cupido, por exemplo, ou por um jovem, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês. O Deus Eros, diante dos gregos, ele era um dos primeiros deuses na época do período titânico. Nós temos o surgimento do cosmos com o caos, com a Gaia, com o cosmos, com toda a tormenta que nós temos ali na invenção das coisas, e um dos deuses que vão surgir nesse período inicial, nessa gênese mitológica na Grécia Antiga, era o deus Eros, esse que está aí na sua tela. Eros, ele representa o primeiro dos deuses na visão de Fedro, por isso que ele começa o seu discurso falando isso. Ele fala, Eros, que é o deus que representa o amor, ele é o primeiro dos deuses, ele é o mais antigo de todos, e ele é aquele que vai mover todos os restantes, que vai mover todos os seguintes. Porque o amor, ele envolve uma coisa muito interessante que as pessoas não prestam atenção. Tudo que você faz na sua vida é por amor. O amor é a força motriz do ser humano. Porque o ser humano ele necessita de motivação para viver. As pessoas confundem motivação com euforia. É muito diferente. Não caia nesse papo de coach de internet que fala que você não tem que ser motivado, você tem que ser disciplinado. Não existe isso. Enquanto você está motivado, você faz. Quando você não está mais, você não faz. Não existe falta de motivação para você cuidar do seu filho, porque você tem motivos para agir. Mesmo que o menino dê trabalho, mesmo que o menino xingue, que o menino brigue, mesmo que você perca a cabeça com ele, mas ainda assim existe um motivo. E quando não existir mais esse motivo, professor, aí você não faz mais. Tudo que o ser humano executa é pela presença do amor ou pela ausência do amor. Esse Deus Eros que Fedro está citando representa isso. O amor é a força motriz mais antiga dentro do homem, desde a criança no ventre da mãe até a sua fase na velhice, quando você escolhe muito bem qual hobby você vai praticar, quando você escolhe muito bem quais dias da semana você vai estar com seu neto, com sua neta, com seu filho. É exatamente isso que o amor traz no sentido de motivação. Então o amor é necessário para a vida humana, porque o amor ele representa uma emoção que vai além do corpo. O amor representa uma emoção que transcende o ser humano. E a primeira coisa que eu gosto de falar, quando eu cito o discurso de Fedro, primeiro, o amor é o mais antigo dos deuses, como ele propriamente define. O amor é a força motriz que vai levar o ser humano à sua elevada potência. Tudo que você faz é por amor, é por motivo que você tem para amar, por motivo que você tem para fazer, ou pela ausência de tal. Você não faz porque você não ama. Então não se engane, o amor não é cegueira, o amor não é baboseira, o amor não é algo que as pessoas tratam como se fosse uma doença. O amor é aquilo que te move. Talvez você está aqui nessa live comigo estudando sobre filosofia em uma quarta-feira à noite porque você ama a sabedoria assim como eu. Talvez você está chegando do seu trabalho cansado e vai brincar com seu filho porque você o ama. Não é porque você está eufórico, não é porque você é disciplinado, mas é porque você é motivado em amar aquela pessoa. O amor move o ser humano pelo pior inferno possível que ele está na sua vida. Você enfrenta desafios, você enfrenta caos, você enfrenta as adversidades, que é o que vamos falar daqui a pouco. E outra coisa que envolve a figura do amor, que eu gosto bastante, que o próprio Fedro vai colocar no seu discurso lá no banquete de Platão, ele diz que o amor é voluntário. E isso daqui é belíssimo. O amor ele é voluntário por quê, professor? Porque eu não posso pegar você, te sequestrar, amarrar, colocar numa sala e falar: agora você me ama, agora você vai começar a me amar desde hoje até o último dia da sua vida. É impossível. O amor ele envolve um certo grau de voluntariedade que também é associado a uma exposição. Quando você ama, você não ama por força, você não ama por violência, você ama por potência, por algo que está dentro de você, no qual você escolhe amar aquela pessoa. Você escolhe amar aquele objeto, você escolhe amar aquele propósito.
E quando você ama alguma coisa, principalmente um ser humano, um indivíduo, nós temos do outro lado da moeda a exposição. Você corre o risco de não ser amado. Porque assim como existe a escolha de amar, existe a escolha de não amar. Por isso que nós estamos falando aqui que o amor é uma força motriz tão potente. Porque quando você ama, é por escolha, não é por força. Se você ama alguém, foi porque você escolheu, foi porque você, dentre tantas opções, escolheu aquela pessoa, seu marido, sua esposa, seu filho e várias outras coisas. Então aqui fica uma lição que eu gosto muitíssimo do próprio Fedro, de que o amor ele é voluntário. E o amor ele alimenta os deuses, como ele propriamente diria. Por que alimenta os deuses? Pois tudo aquilo que é divino é aquilo que é feito com vontade, não aquilo que é feito com obrigação. Se você faz algo por obrigação, essa coisa deixa toda a essência de lado e se torna uma aparência, se torna uma futilidade. Agora, quando você faz por escolha, é algo belíssimo. Quando uma pessoa chega em você e fala, eu te amo, uma frase que foi tão deturpada e tornada superficial no decorrer dos anos, é algo muito profundo, porque essa pessoa está dizendo o seguinte: fulano, dentre tantas opções que eu tenho nesse mundo, dentre tantas escolhas, inclusive a escolha de não amar você, eu te escolho para amar. Eu te escolho para você ser um motivo na minha vida. Um motivo que me impulsiona a viver melhor, a me tornar melhor e a muitas vezes deixar de errar porque eu não quero envergonhar você. É isso que significa um eu te amo. Você já percebeu a profundidade que essa frase tem? E as pessoas falam como se fosse um ditado comum. Não é assim que funciona. Então, primeiro, nós temos o discurso de Fedro que ele diz: o amor é o mais antigo dos deuses, pois ele é a força motriz do homem. Tudo que eu faço é por amor, é por motivos para agir, porque eu amo esses motivos. E se eu não faço, é pela ausência do motivo, é pela ausência do amor. Segundo, o amor é voluntário. Tudo que eu faço diante do amor é por opção. O amor não envolve obrigação, não envolve força, não envolve eu pegar a pessoa cativa e falar agora você me ama. E terceiro, professor, o que o amor diante de Fedro nos diz? O amor ele envolve um certo grau de evolução, que ele chama de heroísmo, e ele também envolve um certo grau de renúncia. Quando você ama uma pessoa, você para um pouco para pensar e você fala assim: nossa, eu não quero que essa pessoa me veja cometendo um erro. Eu não quero que essa pessoa me veja envergonhando o teu nome. Tem uma pessoa na sua vida que eu tenho certeza que você não quer envergonhar por nada. Talvez seja sua mãe, talvez seja seu pai, talvez seja sua esposa, talvez seja seu filho. Pense em uma pessoa que, se ela olhar para você e ver uma pessoa injusta, ver uma pessoa maldosa, ver uma pessoa inconsequente, ver uma pessoa viciosa, você teria vergonha daquela pessoa te vendo ali. Essa pessoa você ama. Pode parar para analisar e é uma análise certeira. Enquanto eu busco não me envergonhar para alguém que eu amo, é porque aquela pessoa representa muito para mim. Um filho com uma mãe, ele não quer envergonhar a mãe porque a relação, o laço que eles possuem é um laço unitário. Não é um com o outro, é os dois em uma só unidade. São os dois em um só propósito. Então toda vez que você faz alguma coisa, impacta aquela pessoa. Tanto para o lado ruim, de você envergonhar e muitas vezes você se renunciar por conta daquela pessoa. Quantas pessoas já não fizeram sacrifícios de não cometer um erro, de não cometer uma gafe, de não cometer um vício, porque pensa automaticamente na família, porque pensa automaticamente na esposa, no filho, nos amigos ou algo do gênero. Por isso a importância de uma rede de apoio na sua vida, você ter bons companheiros, você ter bons amigos, você ter uma boa família, e nem que seja você mesmo, nem que você seja o seu próprio suporte. Pense diante dessa individualidade. Eu não quero envergonhar a mim mesmo. Quando você renuncia os seus desejos momentâneos em prol do amor, em busca daquele que você ama, isso é belíssimo. Outro ponto que nós temos no discurso de Fedro, além da renúncia, a renúncia ela significa o quê, professor? Passividade. Eu deixo de fazer porque eu não quero envergonhar o outro. Agora, quando eu vou para o outro lado da moeda, eu não sou passivo, eu me torno ativo. Eu faço porque eu amo o outro. E esse faço significa o quê? O heroísmo. E aqui ele coloca alguns mitos antigos, lindíssimos, como o mito de Alceste, que se sacrifica por seu marido Admeto, ou o mito de Aquiles com Pátroclo, que eram grandes amigos na guerra de Troia. Pátroclo é morto, e Aquiles decide enfrentar a tudo e a todos para salvar e vingar a morte de seu amigo e os seus outros companheiros de tropa. E isso daqui
é algo incrível, porque nós falamos lá no começo o quê? O amor é a força motriz que move o ser humano diante de tudo, independente do contexto. Tudo que você faz é por amor, ou tudo que você não faz é pela ausência de amor. E aí Nietzsche tem uma frase magnífica que ele diz o quê? Aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Quando você tem uma pessoa que você ama, você olha para essa pessoa e você fala, eu passaria pelo inferno por você. Eu passaria pela guerra. Eu seria um herói que morre no final da batalha só para que você tenha mais um fôlego de vida. Só para que você tenha mais um momento comigo, algo do gênero. Esse é o nível de amor que nós estamos falando aqui. E aí você já começa a perceber que talvez a pessoa que você tem do seu lado, seja um amigo, seja um parente, seja uma esposa, seja um cônjuge, não chega nesse nível de amor que você pensa. Não chega nesse nível que nós estamos falando aqui. Um amor que é voluntário, você não ama porque vocês são casados, você não ama porque vocês têm filhos, você não ama porque a pessoa te faz bem e é prazerosa para você. Você ama porque você escolhe. Você não ama porque é confortável, é cômodo, mas você escolhe se renunciar e você escolhe se sacrificar por aquela pessoa. Então esse é o amor diante da visão de Fedro. Um amor profundo que já coloca um baque para o primeiro contato que você tem na obra do Banquete, só mostrando novamente aqui o livro que nós estamos falando hoje, O Banquete de Platão, que é baseado na filosofia do Eros, do amor, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, só recapitulando o primeiro discurso que nós temos do Banquete, o discurso de Fedro. Primeiro, o amor é o mais antigo dos deuses. O amor move a tudo, seja pela presença dele ou seja pela ausência dele. Segundo, o amor é voluntário. Ninguém ama por obrigação. Se você ama, você escolhe aquela pessoa, aquele objeto, aquele propósito, dentre tantas outras opções. E terceiro, o amor é renúncia e sacrifício. Você deixa de fazer para não envergonhar o seu amado e você muitas vezes faz para se sacrificar por ele. É exatamente isso que nós estamos falando do amor no discurso de Fedro. E aí depois nós vamos avançando no discurso e aí nós temos a fala de Pausânias, nós temos a fala de Erixímaco e nós temos a fala de Aristófanes. Só que eu vou pular esses três aqui porque é muito extenso e nós não temos esse tempo todo. Então essa é a primeira coisa que você tem sobre o amor para guardar na sua vida sobre o Banquete de Platão. E aqui você já começa a ter uma certa análise. Será que eu amo de fato? Será que eu amo a mim mesmo? Será que eu consigo me escolher independente das outras opções? Quando você escolhe uma pessoa por conforto, porque a pessoa supre sua carência e não porque você realmente a ama, você está cometendo uma atrocidade consigo mesmo. Porque antes de você amar a qualquer pessoa no mundo, você deve amar a si próprio. Como que a árvore vai dar aquilo que ela não tem? Como que você ensina aquilo que você não sabe? E como que você vai amar uma pessoa sendo que você não sabe o que é o amor com a pessoa que te acompanha diariamente, que é você mesmo? Então o amor ele começa de dentro e parte para fora. Não é encontrar o amor da minha vida. É eu ser o amor da minha vida e depois construir de forma atrativa uma pessoa que se encaixe nesse padrão que eu já represento para mim mesmo. É isso que nós estamos falando aqui. E aí depois nós vamos avançando e chegamos no discurso de um cara que vai se opor a Fedro. Ele vai falar assim, calma aí Fedro, o amor não é assim como você imagina. E esse cara que eu vou falar agora é o Ágaton. E Ágaton ele cita uma coisa muito interessante, e eu troquei a imagem agora para vocês porque vai fazer sentido. O Ágaton ele vai falar assim, Fedro, o amor ele não é o mais antigo, o amor ele não é o mais velho, o amor ele é o mais jovem. E o amor, talvez, a figura do Eros, você já pode ter visto em algum lugar, como esse menininho aí, esse bebezinho, o Cupido, aquele que utiliza a flecha e o arco do amor e atinge o coração daquele que será o amante e daquele que será o amado. É exatamente isso que Ágaton está falando. E ele fala isso em um nível tão especial. E eu gosto muito de traduzir isso para os alunos, porque Fedro, ele estava querendo dizer o seguinte, o amor sempre esteve aqui, o amor é o mais antigo dos deuses, o amor sempre esteve conosco, o amor sempre guiou o ser humano. E aí Ágaton vai dizer, não, o amor ele é jovem, o amor é juvenil, o amor é uma criança. E ele é uma criança porque a criança é pura, ele é uma criança porque a criança é divina, ele é uma criança porque a criança é esperançosa. E antes de tudo, o amor é uma criança porque todos nós somos joviais. Como assim, professor? Como que eu vou ser jovial? Eu já tenho 60, 70, 80 anos.
independente da sua idade. Hoje é o seu dia mais jovem. Daqui para frente você só envelhece. Então hoje é o seu dia mais infantil de todos da sua vida. O passado já foi, ninguém muda. Agora o presente representa a jovialidade do ser humano. Quando você para e pensa que hoje é o seu dia mais jovem, acabaram todas as desculpas. Não tem mais essa de idade. Significa que se você quer fazer alguma coisa, ou é hoje ou é nunca. E é com isso que Ágaton vai dar essa teoria do amor sendo jovial. Porque ele quer dizer o seguinte: o amor ele nunca esteve aqui. O amor ele se constrói diariamente, com uma jovialidade de um ser humano que diariamente se torna o dia mais jovem de toda a sua vida. Hoje eu e você somos como esse pequenino. Crianças, nós somos crianças. Amanhã você estará mais velho, ano que vem mais velho, mês que vem mais velho. Então hoje é o seu dia mais infantil. E isso é muito lindo porque o amor, ele muitas vezes é baseado na história que se passou. Um casal que está junto por conta da lua de mel que foi há 10 anos atrás. Um casal que está junto por conta do filho que já nasceu há 15 anos atrás. Um casal que está junto por conta da nostalgia dos bons momentos. O amor, ele é como uma chama, uma fogueira, que se você não coloca a lenha constantemente, ele acaba. Tudo na vida funciona não como uma compra a ser feita, mas como um aluguel a ser pago. Você quer ter um bom físico na sua vida? Um físico estético? Não é indo na academia um mês. Não é indo na academia 2 dias. Não é indo na academia 1 ano. Porque depois de 1 ano, se você para, acaba. Você tem que pagar o aluguel com recorrência. Você quer ser um bom intelectual? Você quer ser uma pessoa conhecedora e sábia? Estude todos os dias. Se você não estudar diariamente, a chama se apaga. É um aluguel a ser pago, não uma compra a ser feita. Tudo que na vida vale muito é um aluguel. Guarde isso com você. E com o amor não é diferente. Se você ama sua esposa em um dia e no outro dia você está com a cara fechada para ela e tratando mal, se você trata o seu marido bem num dia e na outra semana você já está mandando ele para aquele lugar, se você trata bem o seu filho um dia e na outra semana você já não quer saber dele por conta do trabalho, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Assim como a criança, que todos os dias ela renova a sua jovialidade, porque todos os dias nós somos infantis, no quesito de que hoje é o seu dia mais jovem para o resto da sua vida, o amor também é assim. O amor, ele não é o mais antigo de todos diante de Ágaton. Para Ágaton, o amor, ele é o mais jovial. O amor, ele representa o renovo. O amor, ele representa a nova lenha na fogueira. O amor representa a fênix que ressurge das cinzas. E esse amor é muito lindo, porque quando você ama alguém, a sua fogueira, o seu fogaréu, o seu ambiente pode estar desse tamanho. Mas depois que você começa a cultivar esse amor novamente, você pode ver tudo mudando ao seu derredor. O ambiente fica mais claro, a casa fica mais leve, o relacionamento fica mais divertido. E isso não é só sobre o meu namorado, não é só sobre a minha namorada, não é só sobre o meu esposo, a minha esposa. Isso é sobre tudo na vida. Desde o amor que você tem pelo seu trabalho, desde o amor que você tem pelos seus estudos, desde o amor que você tem pelo seu filho, se não for tratado como um aluguel a ser pago diariamente, aquele amor é enfraquecido e aquele amor some. Porque o ser humano não é como um vaso a ser preenchido, mas é como uma chama a se manter acesa. Não é uma compra a ser feita, mas um aluguel a ser pago com recorrência. E aí talvez você esteja enfrentando isso num relacionamento da sua vida. Porque você vê que aquela pessoa, ela te trata com base em um amor que já passou, com base em um amor antigo, com base em um amor que não existe mais. O amor não é isso. O amor é jovialidade. E aqui nós temos um contraste entre o amor de Fedro, que falamos anteriormente, aquele amor que é o mais antigo dos deuses, ou o amor jovial. O amor que se renova a cada manhã. O amor que se renova a cada dia. E isso daqui vale a pena ser ressaltado. Porque, assim como a criança, o amor também envolve um grau de incondicionalidade. Independente se você acorda num dia bom, independente se você acorda num dia ruim, independente se você está desempregado, independente se você está ganhando 1 milhão por mês, independente da doença, independente da saúde, o amor deve se renovar. Porque o aluguel deve ser pago, como estamos falando aqui. Diante de Fedro, o amor é o mais antigo. Diante de Ágaton, o amor é o que se renova. E isso daqui é interessantíssimo. Porque quando você olha uma relação de uma criança com
uma mãe, com um pai, com um parente, você percebe ali um traço muito forte de amor. Porque as pessoas costumam falar que o amor de mãe é um amor incondicional, porque é um amor que envolve pureza. É um amor que transcende o que é físico. Porque antes mesmo da mãe tocar a criança, ela já amava. Antes mesmo da mãe ver a criança, ela já amava. E nos primeiros anos daquela criança, ela não te dá lucro algum. E quando eu digo lucro, não é no sentido financeiro. É lucro no sentido de você cuidar e você não obter nada em troca. A criança chora, a criança caga na fralda, a criança dá trabalho, a criança bota o dedo na tomada, a criança dá gasto com fralda, com leite, com berço, com isso, com aquilo, e você continua amando. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. De um amor que, independente da condição, ele é baseado no renovo diário. E além desse renovo, ele é baseado em algo que vai além do corpo. Ele é baseado em algo que vai além do que qualquer ser humano pode explicar. Então esse amor diante de Ágaton é o amor divino que nós estamos falando, por exemplo, da figura do Deus Eros, nessa jovialidade, nessa forma de Cupido, de uma criança mesmo, que nós citamos aqui. Então, primeiro, nós tivemos o discurso de Fedro, que diz que o amor é o mais antigo, o amor é voluntário e o amor envolve renúncia e sacrifício. Depois, falamos do amor de Ágaton. O amor é divino, o amor é jovial e o amor se renova a cada manhã, a cada dia, independente da condição. Independente do dia bom, do dia mau, mas o aluguel se mantém sendo pago. E aí nós partimos agora para o último discurso de hoje, que é o discurso que eu amo de paixão, que é o discurso de Sócrates. Deixa eu só procurar uma pintura que eu tenho aqui, desse trecho em que Sócrates está discursando. É uma pintura que na esquerda nós temos Sócrates, aquela figura velha. No meio nós temos Fedro, aquele que falou ali no começo do nosso discurso. E do lado direito nós temos Diotima de Mantineia, uma grande pensadora que existem alguns relatos que ela é fictícia, que ela é criada por Platão. Existem outros relatos que dizem que ela é verdadeira, mas pouco importa. O que importa é que eu coloquei essa pintura porque Sócrates, no discurso do banquete, ele não fala com base na sua visão. Ele fala com base na visão dessa pensadora, Diotima de Mantineia. E me diz uma coisa, me diz um indivíduo mais capacitado para falar de amor do que uma mulher. Um amor que, como diria Nietzsche, envolve a bênção da prenhez. A mulher ama sem ver, a mulher ama sem tocar, a mulher ama a tal nível que ela é um terreno fértil para a procriação, ela é um terreno fértil para a multiplicação da espécie, ela é um terreno fértil para amar independente da condição. Existem mães que não amam? Sim, isso é fato, porque como eu disse lá no começo, o amor não deixa de ser uma escolha. O amor envolve um certo grau de voluntariedade. Então, existem mães que vão escolher não amar, enquanto outras que vão escolher amar. Então, aqui nós temos Diotima de Mantineia, que ensinou a Sócrates sobre o amor. E qual é a visão que Sócrates propõe com base nessa pensadora sobre o amor, professor? Ele vai se opor a Ágaton. Ágaton, ele disse o quê? Que o amor é jovial, que o amor é perfeito, que o amor é divino, que o amor se renova a cada manhã e que o amor vive no meio dos bosques que são totalmente florescidos com um monte de frutos, como se fosse um bebezinho puro. É exatamente isso que Ágaton disse. Só que Sócrates ele vai falar o seguinte: negativo, Ágaton. O amor ele não é perfeito como você imagina. O amor ele não é nesse grau de perfeição como você pensa. E eu gosto muito dessa figura de Sócrates quando ele vai falando sobre isso, porque ele coloca o amor numa projeção mais humana. Sócrates ele diz assim: o amor ele é filho de Poros e é filho de Pênia. Eros ele é filho de Poros e Pênia. O que significa isso, professor? Pênia, a deusa da penúria, a deusa da falta de recursos, a deusa das adversidades, a deusa da crise nas colheitas. Então, o amor ele não vive no meio dos bosques, nos campos perfeitos, no meio da mata, com os animaizinhos. Não, o amor vive no meio da terra com a penúria, que é sua mãe. Só que do outro lado da moeda, nós temos o pai. O pai é Poros. O Poros representa a abundância de recursos. Então, quando nós temos o contraste de Poros, que é a abundância, e Pênia, que é a penúria, que é a falta de recursos, nós temos o nascimento do amor. E eu gosto muito do nascimento do amor vindo desses contrastes que estamos falando aqui, porque o amor é isso. O amor, ele envolve que aquela pessoa
ela é tão maravilhosa que eu quero estar do lado dela diariamente. Só que vai ter um dia que aquela pessoa vai estar tão insuportável que eu tô louco para divorciar, eu tô louco para separar, eu tô louco para cortar a amizade, para cortar o companheirismo. Tem dias que o poros resplandece, a abundância, o sentimento, o tesão, a paixão. E tem dias que a penúria é quem dá as caras. Porque aquela pessoa está insuportável, porque aquela pessoa está num dia difícil, porque você está num dia difícil. Então o relacionamento ele não é divino, como o Agathon estava falando, mas ele também não é terreno em um nível patológico, como nós chamamos na Grécia de patos, ou seja, a emoção, a simples paixão, o mero desejo corpóreo. Não, Sócrates está falando, a partir da penúria e a partir do poros, a partir da falta e a partir do excesso, é que eu encontro o equilíbrio. E aí Sócrates vai dar a concepção do amor platônico, como as pessoas costumam chamar. O amor platônico, ele é representado por um amor que ele não é estritamente terreno, não é o amar o corpo daquela pessoa, não é o amar o jeito daquela pessoa, não é o amar a estética daquela pessoa, mas também não é o me basear só na alma, não é o me basear só na transcendência, no espírito, não é isso. Sócrates vai falar que o amor está localizado no daimon. O que seria o daimon? O daimon, ele é o meio termo do divino com o terreno. É ali que reside o amor. Porque o ser humano, ele é movido pelo amor, professor, como falamos lá no começo da nossa aula de hoje. Porque o amor é o que transcende. O único sentimento que te coloca além do seu corpo é o amor. O único sentimento que te eleva além dos hormônios é o amor. O amor ele consegue ultrapassar a ocitocina, que é o hormônio da paixão. Ele consegue ultrapassar a dopamina, que é o hormônio da recompensa, da busca de recompensa. Ele consegue ultrapassar o cortisol, que é o hormônio do estresse. O amor ele não tem um hormônio dentro do nosso corpo que nós falamos é esse aqui. O amor é um sentimento transcendente da nossa alma com o nosso corpo. E aí o amor, diante da visão de Sócrates, ele é como se fosse uma escada. No primeiro degrau, nós vamos amar o quê? Vamos amar o corpo. O amor envolve o corpo da pessoa porque você achou ela bonita, porque você achou ela esteticamente bela, porque aquela pessoa te atrai dependendo da característica que ela possui. E aí depois que você conhece essa pessoa, você começa a amar o jeito dela, a personalidade. Ela gosta do mesmo que você, vocês assistem os mesmos filmes, as mesmas séries, escutam as mesmas músicas, possuem os mesmos valores e princípios. E aí depois você começa a amar, além da estética, a ética. A ética significa o costume, a virtude, aquilo que aquela pessoa faz. Você começa a amar o que ela está vivendo no seu dia a dia, aquela pessoa que a justiça que emana dela é uma justiça apaixonante, aquela pessoa que em uma conversa vocês têm a mais alta sabedoria, aquela pessoa que diante de um momento difícil ela exala a coragem para que vocês enfrentem isso juntos e isso também te apaixona. Então em cada degrau que nós vamos subindo na escada do amor leva para um só caminho que Sócrates vai definir como a transcendência do belo. A transcendência do belo significa que você alcança um grau de amor naquela pessoa que pouco importa o corpo, que pouco importa a estética, que pouco importa a física que a pessoa possui. Agora você alcançou o nível de amar até mesmo a alma. E Dostoiévski, ele tinha uma frase incrível, que ele falava que amar alguém é vê-la como Deus o fez. Amar alguém é vê-lo como Deus o criou. E como Deus criou uma pessoa nessa visão de Dostoiévski? Deus criou uma pessoa com defeitos e com virtudes. Criou uma pessoa com qualidades e com faltas. Criou uma pessoa com facilidades e com dificuldades. E quando você alcança esse nível de amar a alma da pessoa, é que você encontrou o real amor. Então Sócrates ele dá uma definição aqui magnífica. Que o amor ele começa de baixo, ele começa no corpo, ele começa em um quesito que você tem ali mais físico, depois você vai avançando um pouco mais, e isso depende muito do tipo de amor. Se for um amor por um amigo, você não vai amar o corpo do camarada, obviamente. Se for um amor por um companheiro, por um colega, você vai se identificar com outras coisas. Mas o que ele está querendo dizer é, o amor passa do sensível para o inteligível. O amor passa do corpo para a alma. O amor passa do que é terreno para aquilo que é divino. E é exatamente essa concepção de amor que para mim é a mais magnífica de todas no banquete de Platão, porque quando você para pensar um pouquinho, porque alguns casais, independente do contexto,
independente da época, independente das dificuldades, eles ficam juntos por tantos anos. Porque aquele velhinho e aquela velhinha, eles ficam sentados numa cadeira de balanço e eles ficam conversando de maneira tão bela, só que se um viaja, o outro já começa a chorar. Eles não têm mais sexo, eles não têm mais hormônio suficiente para despertar o tesão, eles não têm mais aquela utilidade de um para com o outro. Ninguém mais consegue servir na mesma medida que servia antes. Agora, o que existe ali, professor? O que sobrou dali? Sobrou algo que não é efêmero, sobrou algo que não é corpóreo, sobrou algo que é eterno. Esse é o amor diante da visão de Sócrates, e que é um amor que consegue casar todas as outras visões dos outros pensadores. Porque independente do contexto que eu vivo, ainda assim eu vou amar, porque o amor envolve esse grau de renúncia, envolve um certo grau de sacrifício, envolve a vontade, envolve a disponibilidade, envolve o renovo que nós falamos de Ágaton, mas principalmente envolve a transcendência. A partir do momento que você ama alguma coisa, você não ama só aquela coisa, você ama a ideia que aquela coisa emana. Você não ama o corpo da sua esposa, aquele corpo envelhece, aquele corpo passa. Diante de uma doença, tudo aquilo é perdido. Você ama a essência, você ama a alma, você ama algo que está além. E talvez, se você largue dessa pessoa, se você divorcie, se você quebre uma amizade, se você quebre um laço, é porque você não chegou a amar nesse nível. E agora eu queria que você fizesse uma simples análise da sua vida, e eu vou tirar aqui a imagem da nossa tela, para que nós possamos conversar com mais clareza. Então agora, diante desse livro aqui, que eu deixei para vocês, O Banquete de Platão, eu queria que você fizesse uma análise da sua jornada e que você parasse para pensar um pouquinho em como você lida com a ideia do amor. Será que o amor ele alcança esse grau de profundidade que nós falamos aqui? Ou você acha que o amor era porque você se deitava com a pessoa? Ou porque a pessoa era útil para você? Ou porque a pessoa era prazerosa com você? Nós temos esses degraus que devem ser subidos no decorrer da vida para que você alcance também essa transcendência do amor na sua jornada. Ah, professor, eu não tenho namorada, não tenho esposo, não tenho esposa, não tenho ninguém na minha vida, nem mesmo família. Perdi minha mãe, meu pai, perdi a todos. O amor ele deve ser cultivado de dentro para fora. As maiores coisas que nós temos na nossa vida, sabedoria, conhecimento, a ideia do bem, a ideia da verdade, a transcendência da alma, tudo isso que nós falamos dentro da filosofia, não são coisas que nos são dadas, que as pessoas chegam numa loja, você compra e recebe. São coisas que são despertadas. São coisas que de dentro para fora, elas vão surgir dentro de você. Essa é a ideia do amor que nós estamos falando aqui, e esse amor deve acontecer primeiro de você consigo mesmo. Antes de você pensar no amor pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu marido, tanto faz, por quem seja, ou por qualquer objeto que você pense, analise o amor diante de você consigo mesmo. Será que eu me amo? Será que eu consigo cultivar esse amor que transcende o meu corpo? Ou será que eu me tolero de vez em quando? Será que eu me aguento de vez em quando? E outra coisa que eu gosto de pensar bastante sobre o amor, e aqui já é uma visão mais individual minha, uma opinião que eu tenho, é que o amor ele envolve também um certo grau de inutilidade. O que é inutilidade, professor? Significa que mesmo você não dando nada para a pessoa, aquela pessoa ainda te ama. Porque Aristóteles ele classifica o amor de 3 formas. E quando eu digo amor é a amizade, que ele chama de filia. E ele tem 3 formas de classificar isso. Primeiro, pelo prazer, quando você não necessariamente precisa daquela pessoa, mas aquela pessoa é prazerosa com você. Ela te desperta o prazer, então é bom estar com ela. Segundo, pela utilidade, você está com aquela pessoa porque ela tem algo que te falta, então você utiliza dela para que ela venha te proporcionar alguma coisa. E terceiro, pela virtude. É esse amor que nós estamos falando aqui. O amor pela virtude é aquele amor que torna aquela pessoa melhor e também te torna melhor para aquela pessoa. É uma virtude mútua, onde ambos estão buscando a evolução para que um agrade cada vez mais ao outro. E não porque você está buscando a aprovação, mas porque, assim como a árvore que dá o fruto e disponibiliza
para aquele que está com fome e dá a sombra para aquele que está cansado, você faz o mesmo. Você cresce não pensando naquela pessoa, mas porque o amor é de um tal nível que ele transborda dentro de você e resplandece em quem está ao seu derredor. O amor é algo que, infelizmente, foi perdido no decorrer da sociedade. As pessoas confundem o amor com várias outras coisas. As pessoas confundem o amor com paixão, o amor com utilidade, o amor com amizade. Não. Existe um amor que é esse amor que nós estamos falando aqui. E esse amor ele não pode ser vendido a R$10 em qualquer banca de feira. Esse amor ele deve estar restrito. Esse amor ele deve estar bem guardado no campo celestial, como diria Pausanias. Um amor que só é alcançado por aqueles que não amam apenas o corpo, mas também amam a alma. Um amor que está baseado não só nos vícios, no prazer, na utilidade, mas um amor que se baseia também nas virtudes. Um amor que não é baseado no momento presente, porque está bom eu vou amar, mas porque independente da condição eu continuo amando. É exatamente isso que nós tiramos para falar aqui na nossa live de hoje. O amor diante de Fedro, o amor diante de Ágaton e o amor diante de Sócrates. E aqui fica a oportunidade, mais uma vez, para você fazer essa análise. Porque a filosofia ela não deve ficar num campo que é transcendente, que é metafísico. A filosofia é prática, é para a sua vida. E uma dica que eu te dou agora mesmo, na sua jornada, que talvez pode te livrar de um amor falso, pode te livrar de um momento difícil e que também pode, em um certo grau, te colocar mais próximo do que nós estamos falando aqui, que é o eterno retorno de Nietzsche. Nietzsche ele diria que aquele que tem um porquê suporta qualquer como, porque aquele que tem um motivo muito forte ama aquele motivo a tal nível que ele consegue transcender os obstáculos terrenos para alcançar esse nível de motivação que falamos lá no começo da nossa aula. E além disso, ele cita uma coisa que é o que eu quero falar agora, o eterno retorno. Ele fala assim: imagine que um homem chega para você e esse cara ele diz o seguinte: você viverá a sua vida de maneira eterna e de maneira repetida. Significa que no dia que você fosse morrer, a sua vida não acaba, ela só reinicia. E ela reinicia na mesma data, reinicia da mesma forma, e tudo que você escolheu na sua vida será repetido também. Então hoje eu escolhi realizar essa live. Então essa live será realizada por toda a eternidade de maneira repetida. O que envolve essa indagação de Nietzsche? A transcendência do eterno. Significa que todas as escolhas que são pautadas no aqui e no agora serão pautadas na eternidade. Então esse homem que me trouxe essa notícia de que minha vida será vivida de maneira eterna e repetida, esse homem, ele é um anjo ou ele é um demônio? Ele é uma pessoa que me traz uma bênção ou uma maldição? E isso é uma simples pergunta que você pode responder para pensar o seguinte: eu viveria minha vida de maneira eterna se fosse necessário? Porque tudo que você escolhe agora será escolhido para sempre. Tudo que você faz hoje, você fará por toda a eternidade. E a eternidade é muito tempo. Passou 1000 anos, ainda tem eternidade. Passou 1 bilhão de anos, ainda tem eternidade. Passou 10 trilhões de anos, ainda tem eternidade. E aí você começa a universalizar as suas decisões e suas escolhas, e isso serve na ideia do amor também. Pare agora, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para o seu amigo, olhe para o seu colega, olhe para si mesmo e pense: eu passaria a minha vida de maneira eterna e repetida com essa pessoa? Se a resposta é sim, professor, o meu marido é 10, eu passaria a minha vida inteira com ele e mais 1 trilhão de anos se fosse necessário. Parabéns, você ama essa pessoa. Porque se você não amasse, a resposta seria não. Por que seria não? Porque você estaria se baseando no corpo. Você estaria se baseando no que é terreno. Você olharia para essa pessoa e você fala: hoje talvez, amanhã talvez, daqui a 1 ano talvez, mas a eternidade não. Agora, se você diz não, se você fala não, eu não passaria minha eternidade com essa pessoa, então eu te convido a repensar um pouco esse relacionamento, a repensar um pouco essa decisão. Por exemplo, eu não passaria a minha vida inteira trabalhando onde eu trabalho, eu não passaria a minha vida inteira com o círculo de amigos que eu tenho agora. Então você deve repensar imediatamente. E se for necessário, rompa. Se for necessário, deixe. Porque amar envolve primeiro a si mesmo e depois aos outros. Quando você diz não para alguém é porque você está dizendo sim para si mesmo. E é com isso que eu digo que você deve romper rápido. Por que rápido? Porque a eternidade é uma hipótese. A eternidade é uma metáfora. Nós não somos eternos.
Então a vida, ela já é curta demais para tornarmos ela pequena. Pequena em qualidade de você gastar o seu tempo com quem não vale a pena, em qualidade com pessoas que não te amam como você ama, em qualidade com pessoas que você dá 1000 e a pessoa te devolve 10. É exatamente isso que nós estamos trazendo aqui. Esse eterno retorno de Nietzsche é uma maneira prática de você analisar o seu dia a dia em tudo que você for fazer. Tudo. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja com amizades, seja consigo mesmo. Será que você passaria a sua vida eternamente consigo próprio? Será que você seria o seu melhor companheiro por toda a eternidade, de maneira repetida? É isso que nós estamos trazendo aqui. E essa é a figura do amor. O amor, ele pode ser explicado por 1 milhão de filósofos. Ele pode ser explicado por 1 milhão de pessoas. Mas ninguém vai chegar num conceito que fala, o amor é isso. Porque, como diria Sêneca, o amor não é definido, o amor é sentido. As coisas que estão além da compreensão humana são coisas que nós não conseguimos falar, é X ou é Y. São coisas que nós sentimos. Você sente que você ama quando você está como eu, agora mesmo, nessa aula, e fazendo o que eu amo, e eu não quero parar. Eu estou cansado da semana, estou cansado do trabalho, estou cansado do dia, gravei dezenas de aulas hoje, fiz material de apoio para os alunos, respondi dúvidas, estou desde cedo trabalhando, mas hoje eu não queria sair daqui, porque se fosse necessário viver a minha vida eternamente fazendo isso, eu faria. Porque isso é o eterno retorno aliado ao amor eterno também. E é com isso que você pode analisar a sua vida a partir de hoje. Ah, professor, não, eu não viveria a minha vida eternamente, eu não estou satisfeito com nada, com ninguém, eu estou triste, estou depressivo. É a chance da mudança. Não se esqueça de Ágaton. Hoje é o seu dia mais infantil. Nunca é tarde para recomeçar, pois todos os dias representam uma nova chance. Todos os dias representam uma nova infância. A criança é pura. A criança significa a esperança. A criança significa aquela que tem mais vida para frente do que passado para trás. E você é uma criança todos os dias. O passado já foi. Esquece isso. Foque para frente. Olhe para frente. Se tiver que romper, rompa. Se tiver que terminar, termine. Se tiver que mudar, mude. Pois sem mudança não há progresso. É melhor você sofrer o risco de alterar e talvez dar certo do que você evitar o risco de mudar e ter certeza que você vai ficar para sempre onde você está. É exatamente sobre isso que o amor nos faz refletir. O amor é a força motriz do ser humano. Não deixe as pessoas colocarem o amor como um inimigo na sua vida. Ah, fulano, esquece isso daí, não existe mais ninguém para você não. Ah, fulano, o amor não existe. O amor é ilusão, o amor é cegueira, o amor é doença. Não. Sentimento não é doença. Sentimento é para ser sentido. A única coisa que nós devemos tomar bastante cuidado com a figura do amor é se não somos recompensados por aqueles que amamos ou pelo que amamos. E é exatamente isso que você deve se atentar. E só para finalizar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje que eu trouxe aqui para vocês, eu queria trazer uma alegoria que Platão cita, que é a alegoria da carruagem. A carruagem ela é composta pelos cavalos, que representam as emoções e os impulsos, e do outro lado nós temos o auriga, nós temos o cocheiro, aquele que vai governar os cavalos. Quem é mais importante, professor? O auriga, que representa a razão, ou os cavalos que representam as emoções? Ninguém é mais importante que ninguém. São complementares e não rivais. O amor, ele representa os cavalos. Quando você ama alguma coisa, você ama com a potência de um cavalo para puxar uma carruagem. Você luta, você batalha, você puxa, você leva peso, você leva a chicotada do auriga, você faz de tudo porque você ama aquela pessoa, você ama aquele trajeto e você ama aquele destino. Agora, o cocheiro, sozinho, ele não faz muita coisa. A razão sozinha, ela não faz muita coisa. A razão, ela não alcança um grau de transcendência isolado. Porque o cocheiro sem os cavalos não faz a carruagem andar. E os cavalos sozinhos fazem a carruagem capotar. Então, a lição que eu quero te trazer aqui hoje é: o amor talvez você já tenha sentido, o amor talvez você já tenha muitas vezes imaginado na sua vida, mas você nunca tinha racionalizado sobre o que seria o amor. E hoje você pensou um pouco mais sobre o que é o Eros, sobre o que seria o amor. Ou seja, você agora tem a força do cavalo e você tem a direção do auriga, a direção do cocheiro. E a partir de hoje, você vai direcionar essa carruagem, que nós podemos chamar da carruagem do amor,
para o caminho que ela deve seguir. Porque vão ter momentos que você vai ter que parar os cavalos, dar de beber, dar de comer, esperar o sol aparecer e continuar o seu caminho, porque ainda não é a hora de amar. E vão ter momentos que você vai encontrar um caminho tão lindo, uma pastagem tão longa, tão extensa, tão bela, que aí você vai poder falar: chegou a hora do amor, chegou a hora da transcendência. Mas lembre-se disso, o amor começa de dentro para fora. Não busque amor no mundo externo, pois você será incompreendido. Não busque amor em pessoas rasas. Não busque amor em pessoas corpóreas. Não busque amor em pessoas viciosas. Coloque o amor como uma semente dentro de você e deixe germinar. Deixe crescer essa árvore. Deixe que essa árvore venha dar bons frutos. Em algum momento, eu te garanto que em algum momento, alguém vai se sentar na sombra dessa árvore e vai aproveitar de tudo aquilo que você nutriu. E talvez essa pessoa seja outra, ou talvez essa pessoa seja você mesmo. Quando você não consegue amar ninguém na vida, talvez seja porque você não ama a si próprio. Quando você não conhece ninguém na vida, é porque você não conhece a si mesmo. Quando você não consegue se dar bem com ninguém nesse mundo, é porque você não se dá bem consigo próprio. É exatamente isso que a filosofia vai nos propor. Então, isso é amar. Amar é um nível de transcendência muito elevado que poucas pessoas alcançam. Isso é verdadeiro. Poucas pessoas sabem o que é amor de fato. E talvez você consegue olhar aí no seu convívio social alguém que emana esse amor. Um vô, uma avó, esses relacionamentos antigos que são belíssimos, uma amizade que você tem com alguém, ou até mesmo você consigo próprio, no seu relacionamento de solitude. Mas pelo menos nós já sabemos o que é amar. E quando você define um conceito, como falamos lá no começo da nossa aula, você coloca uma cerca, diz o que é e despreza tudo aquilo que não é. Aí agora, quando uma pessoa aparecer na sua vida querendo te dar migalhas, você não vai aceitar. Quando uma pessoa querer falar que te ama porque você tem um corpo bonito, você não vai aceitar. Quando uma pessoa falar que gosta de você só porque você é útil para ela e empresta dinheiro quando ela precisa, você não vai aceitar. Porque você sabe muito bem que o amor está além disso, que o amor transcende o homem. E para finalizar a nossa live de hoje, eu só quero deixar uma frase de Platão no seu coração, que é uma frase que ele escreve propriamente nesse livro, que é O Banquete. Ele diz o seguinte: aquele no qual o amor toca não anda na escuridão. Aquele no qual o amor encosta não anda na cegueira. Aquele no qual o amor toca não anda mais na ignorância. Porque o amor, ele nada mais é do que a sabedoria do tolo. O amor eleva o homem para além do seu corpo. E aqui nós entendemos o porquê o amor é tão inexplicável. Porque ele não é sensível. O amor ele não é corpóreo. O amor não é terreno. O amor é divino e poucos alcançam esse amor. Mas aqueles que alcançam não são tocados pela escuridão. E aqui, mais uma vez, fica o convite para você cultivar esse amor interno. Eu não vou falar de amor romântico, mesmo que eu tenha citado milhares de exemplos aqui. Não vou citar o amor de amizade, não vou citar o amor de mãe e filho, de pai e filho, de vô e neto, não. Eu vou citar o amor do ser humano consigo mesmo. Porque esse amor ele deve ser cultivado diariamente. E aquele que cultiva esse amor, ele é sempre correspondido. Tenha certeza disso. A única pessoa que nunca não vai te amar de volta é você mesmo. Você sempre vai corresponder a esse amor. Com um bom relacionamento, tornando-se amigo de si próprio, tornando-se uma boa pessoa para si e até mesmo para amar melhor as outras pessoas da sua vida. Uma mãe que não se ama, ela perde muito para amar os seus filhos. Um esposo que não se ama, ele perde muito para amar a sua esposa. Então, quando você começa a cultivar esse amor de dentro para fora, é que nós alcançamos esse nível que Platão nos trouxe aqui através desse discurso que nós chamamos do banquete. Então, pessoal, eu basicamente tinha isso guardado para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu fiquei impressionado com o número de participantes na nossa live e hoje é um dia especial para mim porque eu estou me recordando de tudo que nós já passamos aqui na nossa história como empresa de fato. E eu até estava comentando com uma colega minha que provavelmente ela está na live, que se batesse 10 pessoas eu já estaria feliz, porque eu estou fazendo o que eu amo. Se batesse uma pessoa que seja, estava ótimo. Mas nós alcançamos aí 110, 120 pessoas em certos momentos da live, e eu fiquei extremamente feliz, porque isso que eu faço com amor. O amor pela sabedoria, o amor por aquilo que é eterno, o amor por aquilo que não muda,
o amor a mim mesmo, o amor a cada um de vocês que fazem parte do meu trabalho, que fazem parte do meu dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vou tentar deixar essas lives aqui fixas toda quarta-feira às 19 horas. Ela vai ficar salva, essa live. Eu vou subir ela no YouTube. Eu vou deixar o vídeo disponível lá no YouTube para que vocês possam assistir com mais comodidade. E aí vocês podem se inscrever no nosso canal. E aí semanalmente eu tento realizar a live e já deixo no YouTube para que vocês possam acessar posteriormente. O livro que nós se baseamos hoje, O Banquete de Platão, esse livro ele está sendo lido nesse momento no nosso clube de leitura Desvendando Clássicos. Por lá nós abordamos todos os discursos, não só desses 3 pensadores que eu falei aqui, Fedro, Ágaton e Sócrates. Vários alunos do clube participam e podem deixar aqui o depoimento deles aqui para vocês. E caso você queira participar conosco, é uma assinatura anual irrisória de R$ 97,00 por ano, ou 12 vezes, caso você queira parcelar, 12 vezes de R$ 9,90, algo assim. Então você pode ler vários clássicos da literatura e da filosofia conosco. Mês passado nós lemos A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, e mês que vem leremos O Estrangeiro, de Albert Camus. E assim nós vamos avançando, tanto esse ano que vem nós já temos um cronograma pronto. Você acesse, tem também a disponibilidade de assistir todos os livros anteriores, que nós estamos desde fevereiro fazendo nossas leituras, e também os livros que virão depois. Caso você queira se inscrever, só comentar a palavra leitura nesse vídeo, comente leitura, que aí você vai receber uma mensagenzinha lá no direct e você vai poder entrar em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas, realizar sua inscrição e já começar a leitura conosco. É um livro bem pequeno, até o final do mês você consegue terminar e nos acompanhar lá na leitura do Banquete, que é um livro magnífico, e depois você já começa conosco no livro do mês que vem, no outro e no outro. São vários livros extraordinários. Esse ano nós ainda leremos Noites Brancas, de Dostoiévski, nós ainda leremos Cartas sobre a Felicidade, de Epicuro, nós ainda leremos Meditações, de Marco Aurélio. Ano que vem nós temos Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Goethe, nós temos o Memórias de Subsolo, de Dostoiévski, nós temos o Manual de Epicteto, nós temos Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, a Apologia de Sócrates. São vários livros clássicos que nós lemos por lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Só comentar a palavra leitura nesse vídeo que vocês poderão entrar e participar conosco. Deixa eu olhar aqui um pouco dos comentários. Quando eu entro nesse projeto aqui, nesse flow de conversa, as ideias vão fluindo e eu acabo nem percebendo muitas mensagens. Peço desculpa por isso, pessoal, mas o meu intuito é que cada live seja como uma aula mesmo. Deixa eu olhar aqui. A Débora disse, adorando esse curso. Obrigado, muito obrigado, Débora. Quem ainda não está no clube, entre. A Sônia comentou, muito obrigado, querida. Vários alunos por aqui. Gostaria de saber também o que vocês acharam dessa live, se vocês aprovam a ideia de que nós venhamos fazer semanalmente essas lives por aqui. Aí eu vou falar um pouco sobre temas diversos, vou falar sobre a liberdade para Sartre, vou falar sobre o conceito de alma para Aristóteles, vamos falar sobre a vida eterna diante de Kant, vários assuntos diversos da filosofia, da literatura. Aí eu pego um livro, A Morte de Ivan Ilitch, o que esse livro fala? Fazemos aqui uma resenha e vai ser bem legal. Então, caso vocês gostem, eu vou continuar por aqui nas nossas lives semanais. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo comentou que sim, que está apoiado. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem qualquer sinal de cansaço por aqui. A semana é puxada por aqui na nossa empresa. Nós temos muitos alunos, uma demanda muito grandiosa e nós queremos atender todos com a máxima qualidade possível. Hoje eu liberei material de apoio com 20 páginas para os alunos sobre o cinismo, alunos de um outro curso. Essa semana eu disponibilizei uma aula do Banquete falando sobre o último discurso, que é o de Alcibíades, e fechando a obra por completo. Dia 31 nós temos encontro ao vivo do Clube de Leitura para debatermos essa obra. No dia 30 eu tenho encontro presencial com os alunos daqui de São Paulo. Nós teremos também encontro presencial com os alunos do Rio de Janeiro na mesma data, com o Rafael, que é o nosso moderador de lá. Nós estamos introduzindo esses encontros presenciais e depois nós vamos abrangendo para mais estados. Depois nós vamos ter no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia. Nós temos uma demanda muito alta de alunos e
E um clube que é presencial e também online ajuda bastante, né? Principalmente para essa universalização do conteúdo. Adorei a ideia das lives, a Luciana comentou. Muito obrigado, pessoal. Vou continuar com nossas lives por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar com todos vocês. Essa live vai ficar salva. Eu vou deixar ela salva no perfil. Vou fixar ela no perfil. Então ela vai ser o primeiro ícone lá das nossas postagens por um determinado período. Daqui 2, 3 dias eu já vou subir no YouTube. E quando eu subir no YouTube, eu disponibilizo nos stories ali para vocês. E vocês podem acessar depois diretamente por lá, porque eu acredito que seja mais confortável de assistir. YouTube é uma rede só para entretenimento mesmo. Agora o Instagram é notificação toda hora, é mensagem, é post, é isso e aquilo. Eu acho que fica um pouquinho ruim. Muito obrigado, pessoal, pelo encontro que nós tivemos aqui. Foi um momento maravilhoso. Deixo aqui mais uma vez a recomendação do livro. O livro que nós estamos lendo atualmente no nosso clube de leitura. E uma ótima noite a todos. Que o amor toque na vida de cada um de vocês. O amor não é ruim, o amor não é cegueira, o amor não é doença. O amor é divino, o amor é transcendental. E aqui eu disse o que no começo da live? Nós teremos um divisor de águas. Alguns vão olhar e vão falar, nossa, aquela pessoa que eu amo, o que eu amo agora é com maior profundidade porque eu sei o porquê eu amo. E o que é o amor. E outras pessoas vão falar assim, nossa, eu nunca amei na minha vida. Independente se você é o primeiro caso ou o segundo, o que importa é que agora é hora da mudança. Seja para a profundidade ou seja do radicalismo, de você mudar tudo na sua vida, mas que você encontre o amor por si mesmo, pelo que você faz, pelo que você conhece e pelas pessoas que estão ao seu derredor. Pois aquele no qual o amor toca não anda na escuridão, como falamos aqui. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima quarta-feira, na próxima live, já que vocês gostaram bastante. Quarta-feira, às 19 horas, vou realizar mais uma e eu aviso lá nos stories para vocês. Até a nossa semana que vem. Tenha um restante de semana magnífico. Agradeço de coração mais uma vez por me proporcionarem essa chance de fazer o que eu amo. São poucas pessoas que conseguem alcançar esse grau. E eu não vou falar aqui como um snob ou algo do gênero, até porque o meu trabalho é muito menosprezado diante de vários acadêmicos e outras pessoas do tipo, porque a filosofia ela sempre foi mais marginalizada na sociedade. As pessoas falam que filosofia é coisa de maconheiro, coisa de louco, coisa disso, coisa daquilo, não tem nada a ver. A filosofia é para aquele que tem coragem de olhar para o abismo que há dentro de si, que existe dentro de si, enfrentar esse abismo e criar algo novo. Criar o amor, por exemplo, como falamos hoje. Tenham uma ótima noite e até semana que vem.